Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para alunos, residentes, qualquer profissional da área de saúde que queira se atualizar um pouquinho dos temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. Começando mais um episódio número 18, que é sobre atualizações do GINA 2019. Esse aí foi pedido, hein? Muita gente pediu no Instagram, né? Faz um tempo que a galera fala das atualizações do GINA. Esse é um GINA que vem com muita coisa nova, a gente vai falar, né? Mas eu lembro que quando eu fiquei sabendo da principal novidade, eu cheguei e assustei. Assim, eu também. E é aquela novidade que às vezes o paciente faz aquilo e você fala assim, não é pra fazer, agora, opa. Ele sabia sempre. Então, seguindo a tradição aí dos abraços aqui do nosso programa, queria mandar um abraço aqui pro Pedro Ernesto, que é otorrinolaringologista aí de Ribeirão Preto. Olha só. Especializado em sono, o TDC aí para todas as especialidades. Esse é o nosso objetivo. Exatamente, também, né? É conquistar o mundo. E ele ficou sabendo do podcast através do Xadrez Verbal. Então eu queria agradecer aí o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto pela divulgação. Um podcast super famoso, que é o Xadrez Verbal, sobre política internacional. Eu recomendo aí que vocês ouçam também. Que eu acho interessante que a gente conversou com o Felipe Figueiredo no evento do Spotify, e ele falou que o podcast dele começou com 1 hora de duração, aí depois foi para 1h30, 2 horas, agora tá de 3 horas e meia. Será que o TDC um dia vai ficar isso aí? Acho que o João consegue falar 3 horas e meia, vocês conseguem, né? Com a minha voz de taquara rachada. Eu queria mandar um salve também para Daphne, de São João da Boa Vista, uma ouvinte recente aí que cobrou um salve, tá dado. Pois é, várias pessoas começando a ouvir podcast por conta do TDC, né? Mas agora a gente vai cobrar R$1 para cada salve que a gente der. Esse é o Rafael, tá, pessoal? É um cara extremamente capitalista, então a gente tá diante da face real dele. Ele já mostrou... R$1, o cara é extremamente capitalista, R$1. Ele já mostrou o naipe dele desde o começo, é o famoso, mercenário. Vamos começar? Vamos lá, entrar no GINA aí. A gente vai querer falar das atualizações do GINA, né? Boa. Teve coisas bem importantes, e aí tem uma chamada importante que é o que a gente mais vai perder tempo, mais vai ficar falando, mas aí depois a gente vai trazer coisas pequenininhas também que modificaram, fechou? Boa. Fechou. Vamos lá. Tá. A principal mudança que ocorreu nesse GINA, acho que a gente pode resumir em 2 chamadas, vocês concordam? Sim. Vai. A chamada número 1 é, o paciente não vai mais poder utilizar só o beta-2 de resgate como sua terapia para asma. Tá. Certo? Beleza. Isso. E a segunda chamada é, aquele paciente seu que utilizava o formoterol com corticoide inalatório de resgate, ele esteve certo desde o início. Isso, É isso, né? Exatamente. Exato. Eu recomendo que o nosso ouvinte aperte o botão de voltar 15 minutos e escute de novo isso que o Pedro falou, porque é isso mesmo. Beta de curto isolado não mais e corticoide inalatório de resgate. Não sei, quando eu escutei isso eu buguei na hora. Eu também achei estranho. Eu fiquei muito feliz com essa mudança, sabe? Porque eu acho que é uma prova de que a gente tem que ser humilde frente às queixas dos nossos pacientes, né? E também às sugestões deles. Porque é muito comum isso. Era muito comum. O paciente chegava e falava, eu tô aqui com formoterol com budesonida ou alênia, eu uso ele quando me sinto mal e eu me sinto melhor na hora. E a gente falava, não pode, e eles estavam certos o tempo todo. Isso era até uma brincadeirinha de graduação, né? De falar para o paciente que isso não podia, os professores falavam isso pra gente. Eu acho legal que isso demonstra como a ciência funciona, né? Muita coisa que a gente acredita, na verdade, está apoiada em coisas muito frágeis. A gente tem que tomar cuidado para não acreditar nessas coisas cegamente, né? O medo que eu tenho é pegar o médico mais atualizado de novembro de 2019 e jogar para daqui a 50 anos. Tudo que ele tinha certeza vai ser refutado, né? Não, quando a gente ouvirem a gente depois de vários anos, né? As besteiras aqui que a gente acredita hoje em dia, porque a medicina é uma ciência de verdades transitórias, existe essa máxima. E acho que é importante na medicina baseada em evidência a gente lembrar de que não ter evidência não é igual a ter uma evidência negativa. Isso é importante. Isso é muito bom. A ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Isso. É porque vocês estão falando isso como essa parte transitória da ciência
Eu truco um pouco, na verdade, porque o que a gente tem são os dados objetivos. A gente tem estudos e amostras. No momento que a gente vê aqueles dados, a gente tem a possibilidade de avaliar os vieses e avaliar o quão ruim é essa amostra pra gente. Então, sempre deixar um pé atrás. Então, se existiu algum estudo alguma vez que mostrou que o SOS não funcionava para a gente fazer essa afirmação? Não, o que a gente conseguia dizer é que a gente sabia que não SOS funcionava. Agora, a gente não sabia que o SOS funcionava também. Mas é que, assim, Fred, na verdade a gente nunca vai trabalhar em terreno completamente seguro, né? O cientista tem que dar uma ousada. E aí, às vezes, a gente ousa no caminho errado, né? Mas e a gente, na hora de ousar, tem que saber que está usando, é só isso. Ok. Mas aprofundando na discussão sobre o não utilizar mais o SABA como a sua única terapia. Aquele paciente que ele falava assim, a minha asma é muito bem controlada, doutor. Eu utilizo o beta-2 de curta, que é o mais utilizado comercialmente, a Aerolin. Eu utilizo só a Aerolin quando eu preciso só. Por que caiu isso? Assim, acho que essa discussão começa que a gente tem 2 objetivos quando a gente trata a asma. Um, que a gente pensa muito, é aliviar os sintomas. Mas um que a gente às vezes esquece é que a gente também quer evitar exacerbações, e o conceito é que isso pode acontecer mesmo no paciente pouco sintomático, e evitar a perda de função pulmonar. E o beta de curta, isolado, ele ataca só um desses problemas, que é aliviar sintomas, mas prevenir exacerbações, prevenir perda de função pulmonar fica descoberto. E aí é uma questão de segurança, né? O Gina traz isso porque o paciente que tem aquela asma leve, que exacerba pouco, mesmo assim, quando ele exacerbar, ele pode ter uma exacerbação grave e até fatal. Isso é interessante, né? O cara, ele é leve, mas ele pode exacerbar e até morrer, né? É importante que as pessoas saibam disso. E aí entra toda aquela discussão sobre por que não pode usar o SABA sozinho e qual seria a melhor alternativa, seria usar corticoide ou não. Porque ele demoniza o SABA, né? Taca fogo no SABA. O beta-2 de curta, né? Ele fala que o beta-2 de curta está relacionado a mais morte por asma, relacionado a mais idas à emergência por asma e piora da função pulmonar a longo prazo, né? Tem trabalho observacional, Pedro, que mostra que existe relação entre quanto antes você começar o corticoide inalatório, menos o paciente vai precisar de doses no futuro, né? Vai precisar de doses menores no futuro e vai ter uma função pulmonar melhor. Então, esse trabalho foi uma das bases aí que o Gino usou para corroborar essa recomendação. É até um entendimento diferente da doença asma, né? Que não é uma doença só de fases agudas, né? Onde a pessoa ela tem uma hiperreatividade aqui, uma hiperreatividade ali, uma hiperreatividade acolá. Ela tem assim um remodelamento brônquico ao longo do tempo, então eu preciso tratar ao longo do tempo esse paciente, né? Nesses estudos que eles gostam de falar mal do SABA, na verdade são coortes que eles pegam mortes por asma, né, e viram que as pessoas que morreram por asma usaram menos corticoide. E a ideia era essa, de que talvez esse paciente, como ele pode exacerbar e fazer uma exacerbação grave, mesmo tendo uma asma que não tem tanto sintoma, talvez até para ele valeria a pena o corticoide. Acho que essa é a ideia. Essa relação não sei se está tão clara assim pelo estudo, mas... É fraco, de fato, né? Acho fraco essa relação, mas eles demonizaram completamente. Uma coisa interessante dos corticoides também é que o benefício que você tem com o corticoide, ele é muito grande com dose baixa, né? À medida que você vai aumentando a dose, você já não tem muito benefício. Então, você consegue um grande benefício com dose baixa, que é a mesma dose que não causa tanto efeito sistêmico. Então, tem essa vantagem aí, né? Só lembrando que o SABA, que a gente está falando agora, o beta-agonista de curta duração, ele está proscrito agora como monoterapia, né? Então, ele pode ser usado ainda como reliever, que a gente fala, como SOS. Então, alívio, alívio, português. Alívio, isso, anglicismos à parte. Ele pode ser usado como alívio, ou SOS que a gente fala às vezes, num paciente que está usando outra terapia, né? Então isso a gente vai comentar mais pra frente. Então o que não é mais para ser feito é o paciente não usar mais nada além do SABA SOS. Bom, marcar isso aí, né? E esse paciente que estava lá com a sua asma controlada, utilizando só o SABA quando necessário, o que ele vai utilizar agora? Agora é o cara que usa o formoterol, e é especificamente ele, é importante falar disso, com o ICS, né, com o corticoide inalatório, de maneira, se necessário, né, com os sintomas. Isso é bem assim, contra-intuitivo, eu acho, pelo menos para mim. Então, o paciente que utilizaria o formoterol, que é considerado um LABA, é um beta-2 de longa ação, junto com o corticoide inalatório, ele vai utilizar essa formulação como resgate.
que no caso é formoterol com budesonida. E é específico para o formoterol porque ele não tem só ação longa, ele tem ação curta também. Isso. Ele tem início rápido, ele tem as duas propriedades a princípio. Então a ideia seria essa, né? Que ele funcionaria SOS por causa disso. Marcando isso daí. Não é qualquer LABA, não é qualquer beta-2 de longa, né? É especificamente ele por conta dessas propriedades. Que até crescia a indicação de fazer outros LABAs, porque era uma vez ao dia, né? O Indacaterol, por exemplo. Só que aí o formoterol, que é já um velho guerreiro, tá ultrapassando na frente porque ele tem essa ação de curta também, né? Isso, ele ação longa, mas início rápido. E aí é por isso que o formoterol foi escolhido para ser estudado. Foram 2 estudos grandes que foram, é bom lembrar, financiados pela empresa. Isso. Que isso é importante. É importante, né? Que é o Symbicort, que é o formoterol com budesonida. Esses 2 trabalhos foram o Sigma 1 e o Sigma 2. O Sigma 1... Eles foram lançados em maio do ano passado, né? Isso. O Sigma 1 comparou a terbutalina, que é o SABA lá nos Estados Unidos, certo, SOS, mais um placebo de manutenção, versus budesonida com formoterol SOS, mais um placebo de manutenção, versus a terbutalina SOS, mais a budesonida de manutenção. Esse foi o Sigma 1. Então eram 3 grupos, né? O que só utilizava o SABA quando necessário, o que utilizava o formoterol mais corticoide quando necessário, e o que utilizava o corticoide todos os dias. E o SABA se necessário. E o SABA se necessário. E é legal que era com placebo, né? Então todo mundo usava bombinha, mas tinha uns que usavam bombinha de farinha, né? Exato. E o resultado é que o grupo da budesonida com formoterol SOS, se necessário, foi melhor do que a terbutalina. E aí que está a evidência do LABA, no caso do formoterol com o ICS, ser melhor do que o SABA sozinho, para controle de asma e redução de exacerbações. Mas foi pior do que a budesonida sendo usada como manutenção para controle dos sintomas. E aí depois veio o Sigma 2, que comparou a budesonida formoterol, se necessário, contra a budesonida de manutenção usando a terbutalina se necessário. E aí foi visto que não foi inferior para a prevenção de exacerbações e o grupo que fez budesonida formoterol usou muito menos corticoide do que o outro grupo. Eu acho que o que dá para tirar desses estudos é o seguinte: dá para usar a budesonida formoterol naquele paciente que tem poucos sintomas. Se o paciente tem muito sintoma, ele vai acabar usando o corticoide de manutenção. É legal que esse estudo veio as 2 coisas juntas, né? Porque o que me incomoda do corticoide contínuo com o LABA-SOS é que o cara tem que usar todo dia, né? E isso dificulta a aderência do paciente. E o cara que tem pouco sintoma é o que não vai querer usar todo dia. Exatamente. Porque eu estou com pouco sintoma, entendeu? Então, e a gente tinha uma solução para isso antes, que era o SABA, e a gente achou uma solução melhor ainda agora, que é o LABA mais corticoide. E nesse estudo, como tinha o placebo associado, todo mundo que usou tudo. Então é como se o mesmo cara que usou só quando tinha sintomas, ele tinha aquela bombinha lá que não tinha nada, que ele tinha que usar todo dia. Então esse é um estudo que mostrou que esse SOS funciona. Só que se você pegar na prática e talvez fazer algum estudo pragmático associado, você veja que essa associação, onde o cara pode usar SOS, talvez tenha mais aderência do que o outro, porque o cara pode usar... Eu acho que algumas coisas para pontuar é que assim, essa questão do paciente utilizar só quando necessário, um paciente tão pouco sintomático, o GINA valoriza isso, né? Que é como se fosse um comportamento natural do paciente. Ele vai buscar o remédio quando ele tem sintomas. É aquele paciente que só toma remédio para pressão alta quando a pressão dele está alta. Sim. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente descobriu. A gente descobriu um remédio que para asma que ele só vai utilizar quando ele estiver ruim. Tomar um remédio todo dia é como se o paciente estivesse internalizando que ele é doente, entendeu? Acho que também tem isso. E quando a pessoa só usa quando está ruim, para ela, a interpretação dela mesma é como se ela não fosse um doente. Existe isso também, sabe? Existem algumas críticas, isso que o Fred falou, que é um estudo cheio de placebo, é um estudo que o pessoal era avisado quase todo dia para tomar o remédio. E aí até saiu um estudo novo esse ano chamado SMART, que ele tentou ser um pouquinho mais pragmático. Ele não colocou tanto placebo, ele não colocou o aviso sempre e também teve benefício em relação a utilizar o LABA mais o corticoide quando necessário. Também teve menos exacerbações. Eu queria ser o cara que faz nome de estudo. É muito legal, né? Muito tem SMART. Sigma é top, porra. Então, assim, revisando o estudo do Sigma, que é um estudo importante que baseou muita coisa desse GINA novo, ele avaliou 2 parâmetros.
controle... são os 2 parâmetros que o João tinha falado lá atrás, que é o que a gente busca no tratamento da asma, que é o controle dos sintomas e reduzir o número de exacerbações. Foram as 2 coisas avaliadas no Sigma. No controle dos sintomas, o corticoide todo dia é melhor do que o beta-2 de longa mais corticoide quando necessário, que é o novo Tian, que também é melhor do que o beta-2 de curta quando necessário. Fechou? Uhum. O raciocínio é que, assim, controle dos sintomas, o corticoide todo dia é melhor. Só que nesse paciente eu não estou tão preocupado com os sintomas, porque ele, a princípio, ele está no step lá embaixo. Step 1, Step 2, ele está com os sintomas controlados, certo? Nesse paciente eu estou com medo daquilo que o Rafa tinha falado. Eu tenho medo dele fazer uma exacerbação grave e ir para o pronto-socorro numa asma grave, mesmo sendo uma asma Step 1 e Step 2. Sim. Aí, no parâmetro exacerbação, o pior foi o beta-2 de curta, o SABA. Esse ele perdeu para os 2, perdeu tanto para o beta-2 de longa mais corticoide, quanto para o corticoide todo dia. E lembrando que todos esses pacientes eram classificados como asma leve. Então tudo isso que a gente está falando desse estudo todo é de asma leve. Que é um grande grupo de pacientes, né? Porque às vezes o cara vai pensar assim, não, mas é claro que o cara mais grave ia melhorar mais com corticoide, mas e o cara leve? Não, isso aqui é tudo de paciente com asma leve. Então não é para fazer fenoterol, salbutamol, se necessário. Isso. Isoladamente, né? Isso. E ainda existe a opção, se eu quiser usar, né, um beta de curta como resgate, mas eu também vou ter que usar uma bombinha de corticoide associado. Essa é uma opção também, mas não é a preferencial, né? Em termos de exacerbação, fazer corticoide todo dia é igual fazer corticoide mais beta-2 de longa quando necessário. Só que eu utilizo 20% da dose do corticoide da outra. Utilizo muito menos corticoide. E aí os efeitos adversos do corticoide são reduzidos. E é por isso que hoje a estrela do GINA é utilizar o formoterol com corticoide, se necessário, nos steps 1 e 2. Só lembrando que o estudo foi feito com a formulação do Symbicort. Isso, o Fred. Symbicort Turbo Inhaler. Então, a evidência que a gente tem é essa. Tem até uma resolução da Anvisa colocando esse uso do Turbo Inhaler, né? Não seria mais um uso off-label dessa medicação. Mas a gente não sabe sobre alênia, etc. O que a gente sabe é Symbicort e Turbo Inhaler. Que é o que você aperta e sai o jato. Isso. Não é o que você coloca a cápsula, quebra a cápsula e puxa. Esse é o Alenia. Que você coloca a cápsula e chupa a Alenia. Então, assim, por mais que o Alenia tenha as mesmas medicações, o formoterol e o budesonida, que é o que foi estudado, a gente não sabe se o Alenia mesmo vai ter efeito, porque não é o mecanismo, né? Que o mecanismo do Alenia é o inalador de pó seco, né? É diferente do Symbicort, que tem o disparo, né? Mas é aquilo que o Rafa falou no começo, né? Não ter evidência é diferente de ter evidência que não funciona. Então, futuramente, talvez o Alenia seja estudado também e a gente tenha essa indicação para o Alenia também. O paciente que só tem o Alenia, você acha que não dá para ele também de tentar fazer o Alenia se necessário? Eu não acho ruim, não. Eu também não acho ruim, não. Não é... Novamente, não é baseado em estudo, porque o estudo foi usado outro mecanismo, mas às vezes é o que ele tem, né? Eu acho que é o que a gente vai fazer no SUS, né, que é o que a gente tem, mas se a gente tiver a opção e quiser seguir direitinho a diretriz, a gente teria que prescrever o Symbicort. Uma opção que o João falou agora há pouco, que talvez dê para fazer no SUS, é o cara inalar as duas ao mesmo tempo, né? Ter 2 bombinhas. É pior porque o cara vai ter que carregar 2 bombinhas na mão. Mas se você pegar, tem bombinha de corticoide no SUS e tem bombinha de beta-2 de curta no SUS. Então ele levaria as 2 bombinhas, em vez de ele ter que usar a bombinha de corticoide todo dia, ele usaria as 2 bombinhas. Ficaria tipo um pistoleiro, assim, né? Um em cada lado, assim, sacando rápido. O Clenil e o Aerolin, né? Tipo Exato, isso, por exemplo. E vocês viram, assim, já que eu vou utilizar o Alenia, né? Utilizar o formoterol e o budesonida quando necessário. Vocês viram a dose máxima? Porque o cara podia disparar, né, se necessário agora, né? Então, meu amigo... Mas ele tinha um máximo que ele podia disparar, não tinha? O panfleto que eles entregavam para os pacientes que estavam participando do estudo, o máximo era de 12 puffs. Então, assim, a formulação do Symbicort é 6 para 200. 6 de formoterol para 200 de budesonida. Então, seriam 12 puffs o máximo que ele poderia usar no dia, mas já tinha um aviso que quando ele chegasse na 8ª, ele tinha que procurar o pronto-socorro. Ah, legal. Certo? Então, ó, está com a 8ª, vai em direção ao pronto-socorro e no caminho você tem direito a mais 4 tentativas. E é isso, entendeu?
Então, assim, se a gente fosse transformar isso no Alenia, seria 4 puffs do Alenia no dia e mais 6 o máximo, né? Porque o Alenia tem a formulação padrão e a formulação dobrada, 12.400. Então vamos passar a régua nessa parte aí. Saba, Laba, ICS, meu Deus. Vai lá, como é que é o Step 1 agora, galera? O Step 1 agora é formoterol mais budesonida, formoterol mais corticoide, quando necessário. Beleza, então, só para clarificar aqui, eu tô com o meu Aleniazinho aqui, eu vou usar ele só quando eu cansar. Isso. Beleza. Ou a segunda opção é você ter o corticoide inalatório, usar quando tiver crise junto do SABA. Que é o pistoleiro do Fred, né? Isso aí. Utiliza o corticoide de um lado e o SABA do outro. E o SABA, que é o beta de curta. E o Step 2, então, ficou como? Então, o Step 2, você usa diariamente o corticoide inalatório, podendo usar o beta 2 de curta duração como SOS. Beleza. Outra opção que você tem é fazer aquele mesmo esquema do Step 1 e usar o corticoide inalatório mais o beta 2 de longa, no caso aqui só a combinação budesonida formoterol foi estudada, como SOS, que é que nem o Step 1. Então o SABA, fenoterol, sabutamol, ele não morreu nesse tipo específico de situação, que o paciente está usando corticoide de manutenção e aí o alívio vai ser com SABA. E aí do Step 3 para frente, né, não existe mais a opção aí de formoterol com corticoide só de resgate, eu vou ter que sempre ter um corticoide inalatório de manutenção e aí os alívios conforme for e aí vai subindo na escadinha dos steps do GINA. Porque os signos estudaram só Step 1 e Step 2, né? Boa. E só lembrando que nessa escadinha da asma, tem um passo a passo, né, para tratar a asma. Então, um ciclo contínuo de avaliação, de ajuste, revisão de resposta. O que o GINA traz é que esse controle tem que ser a cada 2, 3 meses e aí você vai ajustando a dose. Ou você baixa da escada, desce um degrau, ou você sobe um degrau. Pessoal, então a gente fecha essa primeira parte que é mais importante, né, que é a grande mudança do GINA, mas eu tenho uma confissão para fazer aqui. Eu acho o GINA, e o Rafa estava falando isso comigo agora há pouco, muito confuso. Muito confuso. Eu não entendo. Fred. É asma intermitente, grave, com fatores de risco para observação e você quer classificar em 3 classificações diferentes, os steps são mal feitos. As figuras não condizem com o que está escrito no texto, né? Isso, Fred, você tá aqui para ser o hater, entendeu? Para criticar. Tá ali do lado da guideline da ADA, né? Não, a ADA é melhor, Aquele negocinho que parece do metrô que o João fala da ADA é muito melhor do que os steps. Os steps são muito confusos. Agora a gente vai só mencionar, pessoal, alguns pontos aí que vem desse GINA novo, só bate-bola para mencionar com vocês, começando sobre o uso dos macrolides, né, que eles trouxeram aí para asma de difícil controle. Existem 2 ensaios clínicos randomizados grandes sobre isso e mostraram benefício, né? Todos os 2 foram em pacientes que necessitavam de corticoide de manutenção e usavam azitromicina num esquema que variava, ou 250 3 vezes por semana, ou 500 3 vezes por semana. Lembrando que eles excluíram aí, viu? Pessoas que tinham QT longo ou que tinham baixa acuidade auditiva. Então, vale a pena se atentar para esses 2 efeitos colaterais dos macrolides, que é alargamento de QT e ototoxicidade. Tem que considerar aí um eletrocardiograma antes de iniciar e uma audiometria. E lembrar que o grupo que usou teve mais eventos colaterais gastrointestinais. Então a azitromicina que usavam antes ali para quem tem DPOC e exacerbava muito, agora tá para asma também. É um off-label, né? Ele se deixa bem claro que ainda faltam mais estudos e que ainda é uma área de intensa pesquisa, mas se você está encurralado, você não tem mais o que fazer, o paciente está com asma de difícil controle, você pode considerar essa terapia. Eu acho que o GINA ele faz uma tentativa sempre de tirar o corticoide oral, né? Muitos pacientes respondem ao corticoide oral, mas a gente sabe todos os efeitos adversos do uso de longo prazo do corticoide e a gente tem algumas alternativas para essa asma difícil do paciente que está dependendo de corticoide ou paciente que tem um controle ruim, que exacerba muito. No GINA, a partir da página 84, se você quiser olhar, eles consideram uma asma de difícil controle a partir ali do Step 4, paciente que não tem sintomas controlados ou então tem mais de uma exacerbação por ano que precisa internar ou 2 exacerbações por ano que precisam do corticoide oral. E aí a gente tem algumas opções, né?
né, Fred? Então, outra coisa que é comentado nesse GINA, esse tal de GINA aí, é o tiotrópio, né? Então, o uso do tiotrópio entra no Step 4 e para o Step 5. E tem 2 estudos que avaliaram o tiotrópio adicionado a ICS mais LABA, né? E aí, o que esses estudos viram? Diminuição de exacerbação com necessidade de corticóide oral e uma tendência a melhorar a VF1, mas não estatisticamente significante. Não pode ser usado para crianças abaixo de 6 anos, então é de 6 a 11 anos, que ele faz essa divisão no GINA, né? De 6 a 11 anos e adolescentes e adultos. Então, nessas 2 populações, você pode tentar o tiotrópio lá pelo Step 4 e Step 5. E aí, tem os remédios caros também, né? Tem aqueles remédios caros que parece que toda doença tem um acaba no imunobiológico. Daqui a pouco vai ter imunobiológico para hipertensão, né? Daqui a pouco cada um vai ter o seu imunológico. Eu acho, Cara, mas é engraçado que até a cardio tem imunobiológico. Vai ter tudo. Vai ter o hidrocloromab. Não, bicho, daqui a pouco vai ter pra tudo. Pra insônia. Pra gripe. Qual que você tá tomando pra gripe? Isso, eu tô tomando Nossa, ia ser top esse ia ser bom. O Calcaiamab. Os MABs na asma, eles entram em qual contexto, né? A gente tem a asma que tem muita reação com eosinofilia, que é a asma tipo 2. É chamada de asma tipo 2 porque existe muita resposta de linfócito TH2. A asma que não é essa é uma asma com resposta de neutrófilos, que não responde bem a corticoide. Então, o paciente que vai usar um imunobiológico é o paciente que ele tem uma asma que é grave, em primeiro lugar, que ele tem uma resposta exacerbada TH2 e produção de muito IgE e algumas citocinas específicas onde esses imunobiológicos vão atuar bloqueando. Então a gente já tinha algumas opções, a gente tinha um anti-IgE que é o omalizumab, que é subcutâneo, usa a cada 2-4 semanas. É um imunobiológico que mostrou diminuir em 34% as exacerbações graves, até 50% em outros estudos. A gente tem também anti-IL-5 ou anti-receptor do IL-5, e aí são 3, é o mepolizumab e o reslizumab, que são anti-IL-5, e o benralizumab, que é um anti-receptor alfa IL-5. Alguém aqui já prescreveu isso? Não. Porque a partir da asma de difícil controle já é o terreno do pneumologista, né? E o que vem de novidade nesse GINA é o anti-L4. Na verdade, é um anti-receptor do IL-4. Tá. Já ouviram falar no dupilumab? Tem pra outra coisa? Não, só pra isso. Desde 2016 ele é usado para dermatite atópica. E aí que é o mesmo contexto do TH2, né? É o paciente com muito eosinófilo, com muito exacerbação, e aí também pode fazer dermatite atópica e tudo mais, né? Ele é um anticorpo monoclonal IgG4, sabia disso? Olha só, hein? Um dia a gente vai falar da doença de IgG4 aqui. E não tem nada a ver com isso. Então, o dupilumab, ele é uma medicação que está sendo utilizada agora para asma e mostrou reduzir 50% as exacerbações. Então, todos esses MAB têm mais ou menos essa eficácia. O paciente que tem uma asma grave exacerba muito, vão diminuir ali em metade das vezes. E reduz a dose de corticoide em 50% também, a dose de corticoide oral. Então, pode ser usado nesse contexto. Eu acho que o principal para o nosso ouvinte, né, especialmente os não pneumos, sei que tem pneumos que nos ouvem aí, por exemplo, na Baixa Saxônia, mas mas para a maioria dos nossos ouvintes que não são da pneumo, é importante saber que existem essas medicações e quando se depararem com um paciente com asma de difícil controle, saber que existem essas opções, né? Eu dei uma pesquisada assim no preço. O omalizumab, que é o anti-IgE, cada dose R$2.000, mais ou menos, tá? Cada dose. Aí você vai usar cada 2 ou 4 semanas esse. Então R$2.000 a R$4.000 por mês. E o dupilumab, 2 doses sai por R$8.000. Então você vai usar ele a cada 2 semanas subcutâneo, então vai ser aí R$16.000 por mês. O residente não consegue usar esse remédio. Mas a gente já está chegando na era dos genéricos dos MABs, né? Isso já está vindo, né? Os anticorpos monoclonais não das indústrias, né? Então, talvez esse preço daqui a alguns anos fique mais tranquilo, né? Essa parte do GINA que o Rafael ficou responsável, são os imunobiológicos, que é essa parte da asma grave, é bem interessante porque antes de chegar nos imunobiológicos, o GINA ele faz todo um caminho que você tem que trilhar junto com o paciente para chegar até lá, sabe?
Então essa parte é bem interessante no Gina, apesar de todos os efeitos que vocês levantaram. Mas assim, aí ele fala no momento em que o paciente não está melhorando, antes de você fazer o step up, antes de você subir na escadinha da asma, você se certificar de algumas coisas. Quais? Primeiro, o paciente está utilizando de maneira correta? Está usando a técnica correta das bombinhas? E aí tem aquela questão do teach-back, né? Quando você for ensinar um paciente a usar a bombinha, você depois pede para ele te ensinar de volta, né? Quantas vezes eu já vi um paciente falar, não, entendi tudo, e na hora... Alguém já viu aquela cena do House? Que a pessoa borrifa. A pessoa borrifa no pescoço, né? Então, beleza, checar a técnica. A segunda coisa é uma doença crônica. Toda doença crônica que não melhora pode ser justificada por não aderência. Boa. Pressão alta, diabetes, tudo isso pode ser resumido a não aderência. Então, a asma também tem que saber se o paciente está aderindo ou não. Ok. Outra coisa que ele menciona é as comorbidades, que tem que ser bem tratadas para eu conseguir controlar bem a asma. Tem algumas específicas, né? Aí ele ressalta a doença do refluxo, gastroesofágico, ele ressalta rinocinusite, transtornos do humor, né? Pacientes ansiosos têm uma percepção da sua dispneia de maneira diferente, e síndrome da apneia obstrutiva do sono / obesidade. Então eu tenho que, antes de simplesmente rotular com uma asma grave e já querer subir na escadinha e eu vou te encaminhar para fazer um imunobiológico, eu tenho que tratar bem essas coisas. Beleza. Outra coisa que ele menciona também é se o paciente não tem alguma exposição no seu ambiente, né? Então várias coisas são alérgenas à asma, eu também tenho que me certificar disso, incluindo algumas medicações, né? Paciente utilizando anti-inflamatório, AS, beta-bloqueador, tudo isso pode piorar. O AS é bem clássico aí, né? Certo? Eu tenho algumas coisas para fazer antes de simplesmente subir a escadinha até chegar no imunobiológico que o Rafa falou. Lembrar do beta-block também, que às vezes tem aquele beta-block que tá para hipertensão que nem precisava, o né? AS também, né? Que exacerba a asma. E assim, os imunobiológicos que o Rafa comenta é o final da asma TH2, da asma bem alérgica, né? Mas tem uma asma que não é tão alérgica assim, que é a não TH2. E aí vem mais ou menos o que o Fred mencionou, que talvez esse fenótipo da asma seja melhor responsivo aos tiotrópios, né? Tem até na asma grave, na asma de difícil controle, ele comenta de avaliar o fenótipo, né? Ele fala de avaliação do fenótipo para ajudar melhor o tratamento da asma. É interessante isso. Usa a análise do SCARRO, tudo, né? O que o Gina traz é que eosinofilia acima de 150, SCARRO, avaliação do SCARRO com eosinófilos maior do que 2%, e uma asma que é exacerbada por alérgenos ou que precisa de muito corticoide oral, essa é uma asma tipo 2. E tem a fração de isolação de óxido nítrico que também aumenta na asma tipo 2. Eu acho que assim a gente consegue falar as principais novidades do Gina, né? Muita Mas novidade. Tem pano pra manga pra de asma, né? Muita novidade, eles mesmos falam que foi a maior novidade dos últimos 30 anos, né? Mas eu acho que a gente jogou um pouco de luz aí nessa matéria importante. Alguma luz, né? O que eu fiquei com vontade nesse episódio é de fazer um episódio de definição de asma, diagnóstico diferencial, como fazer o diagnóstico de asma. O que vocês acham? Cara, eu acho uma boa. Acho que tem que perguntar pro pessoal, o que vocês acham? Eu vou ouvir esse episódio, se vocês quiserem. Tá? Bom, se o pessoal quiser, eles comentam, a gente grava isso daqui a pouco. Se alguém me fizer um episódio em que eu consigo entender a classificação desses asmáticos, nossa, pra mim é... Vamos ver o que os ouvintes querem. Mas e aí, como outra tradição do podcast é responder o desafio da semana passada, né, Fred? Exato, e da última semana o desafio era qual endocardite estava relacionada ao contato com ruminantes dando à luz. Era Como essa? sempre, né? Já bateu uma brisa aqui, Uma mano. brisa. Então, A ideia é que a Coxiella burnetii, ela coloniza a placenta dos ruminantes. Então, talvez para a cidade isso não seja tão importante, mas para locais onde tem então, criação de gado, etc., talvez esse diagnóstico fique mais importante. Então, duas pessoas que acertaram o desafio foram a Natália de São João e o Gustavo Mesquita. Outras pessoas responderam, mas depois desses dois. Então, boa. a gente tá dando Parabéns, um salve para esses dois. Mandaram bem aí, hein, galera? Resolveu um desafio brisado do Fred, né? Aí, meu chapa. E tem brisada hoje? Tem uma. Ó, o meu desafio é o seguinte, ó. Qual é o diagnóstico diferencial da asma? Que melhora você ensinando o paciente a ofegar. Então, Como é que é isso? Como é que é ofegar? Só pra eu saber. É que pelo podcast não vai rolar, né? Vai ser só um monte de gente respirando aqui. Mas é ensinar, ó. Você vai ter que aprender a ofegar que você vai melhorar desse seu quadro respiratório. Essa é boa. Essa eu não sei, não. Também pesquisarei. Como recado final desse programa, pessoal, só lembrar a vocês que tá rolando a Pod Pesquisa 2019, uma pesquisa sobre os podcasts do Brasil. A gente vai colocar um destaque lá no nosso Instagram,
beleza? Para vocês responderem com o link da pesquisa. Se você gosta do podcast Tá de Clinicagem, se você quer dar essa força aí pra gente, responde lá a pesquisa, coloca o nosso nome lá, que vai dar essa força aí, beleza? Fechou. Valeu, pessoal. Beleza, manda brasa. Beleza, né? É isso aí. Aí qualquer comentário, qualquer recomendação, qualquer sugestão, até mesmo apontar alguma iatrogenia que a gente tenha falado aqui, compartilha ali com a gente no @tadeclinicagem no Instagram. Boa. E no e-mail tadeclinicagem@gmail.com. Se você quiser seguir o podcast pelo YouTube, a gente já tem alguns episódios lá. Então se você quiser dar uma olhada... Tem Quer que ative o sininho? Tem um rapaz que tá botando esses episódios lá que ele é um pouco lesado, ele demora a colocar, mas ele vai botar todos, Deve tá? tá dando trabalho aí. Ele fala rápido, mas ele é lesado. Exatamente. Fechou, pessoal? Fechou. Valeu. Eu tô meio quieto hoje porque eu ainda tô muito impactado. Ontem eu fui dormir 1 da manhã porque eu fui ver o filme Parasita. Não fala que eu não achei ainda. O pessoal tem falado bastante, né? Um abraço aí, a gente tá com o patrocínio agora da Kim Jong-un, né? Sabia que... Aqui, deixa eu só falar. Deixa eu só cara, né? Deixa eu só falar. Aleatória, cara. Isso um abraço Essa aí. foi a coisa mais aí. aleatória que eu já vi acontecer no TDC. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação, né? Por favor, procure o seu médico para isso.